para falar um pouco sobre um tema que preocupa a todos. Terei no dia 20, que perguntei a data com a senadora Ana Amélia, um debate lá na Comissão de Assuntos Sociais sobre os acidentes e doenças no trabalho no Brasil. Mas hoje o que eu venho falar aqui, senhor presidente, é sobre os acidentes no trânsito. Por isso, me somei, inclusive com um grupo de líderes que estavam há pouco tempo no plenário, ao chamado Movimento Maio Amarelo. Senhor presidente, o mês de maio traz consigo, além de uma reflexão profunda sobre o direito dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos discriminados, porque é também nesse mês que temos o 13 de maio, uma outra reflexão que eu entendo muito importante. E aqui falo também em nome da Frente Parlamentar em defesa do trânsito seguro, que em parceria com a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados e demais entidades do setor de segurança dessa área, convido a todos para fazerem parte do movimento Maio Amarelo. Esse movimento nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade brasileira para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, não só no Brasil, mas no mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre poder público e a sociedade civil. A intenção, senhor presidente, é colocar em pauta o tema segurança viária, que além de chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, feridos, sequelados no trânsito no país e no mundo, desejam também mobilizar o seu envolvimento e também dos órgãos de governos, empresas, entidade de classe, associações, federações, sociedade civil, para sairmos de uma falácia cotidiana e costumeira, efetivamente aprofundarmos o debate e discutir o tema, engajar-se em ações, propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que o tema exige nas mais diferentes esferas. Aqueles que estão, nesse momento, nos ouvindo ou assistindo à TV Senado, sabem que outros movimentos para aumentar o nível de consciência da população já foram feitos, em muitas áreas bem-sucedidos. Por que a gente não trabalha também com a questão do trânsito? Basta vermos o Outubro Rosa ou o Novembro Azul, que tratam dos temas câncer de mama e próstata. Pois o Maio Amarelo também vem no sentido de conscientizar e chamar todos para um amplo debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o comportamento de cada um no trânsito. O seu símbolo não poderia ser diferente. O laço escolhido na cor amarela. A escolha propositada do laço como símbolo do movimento vai ao encontro da necessidade da sociedade tratar os acidentes de trânsito como uma verdadeira epidemia. E, em consequência, acionar cada homem, cada mulher, independente da idade, a adotar as cautelas, a prudência e poupá-los de ser mais uma vítima do trânsito. Meus caros amigos, vamos prestar atenção nos dados que vou citar. A Assembleia Geral das Nações Unidas
editou em março de 2010 uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como, abro aspas, década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde. Esse estudo contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidentes de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram, sim, mas com sequelas. Morreram 1,3 milhões. 50 milhões ficaram com sequelas. São 3 mil vidas perdidas por dia nas estradas, nas ruas, enfim, no trânsito. É a 9ª maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade. De 15 a 29 anos de idade. O segundo, na faixa de 5 a 14 anos. E o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de dólares por ano, ou um percentual entre 1% e 3% do produto interno bruto de cada país. Se nada for feito, segundo a OMS, estima que cerca de 2 milhões de pessoas devem morrer no trânsito em 2020, passando para a 5ª maior causa, e 2,4 milhões em 2030. Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas vão sobreviver aos acidentes, mas cada um com traumatismo, sequelas e ferimentos graves. É claro que tudo isso deixa a gente, eu não diria perplexo, eu iria além, apavorado, assustado. A intenção da ONU com a década de ação para a segurança no trânsito é poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundial, 5 milhões de vidas. 5 milhões de vidas até 2020. O Brasil, senhoras e senhores, senadores e senadoras, aparece em 5º lugar entre os países recordistas em morte no trânsito, procedido por Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Senador Simão, uma parte de Vossa Excelência, eu paro em qualquer momento. Só a amizade que nós temos permite eu lhe pedir essa parte nesse sentido. É que eu estou chegando do Supremo Tribunal Federal, uma homenagem belíssima ao ex-presidente Aires Brito, com a colocação da sua fotografia. Muito bem. E, com todo respeito, eu era o senador que estava lá e fiquei o tempo todo. Então, eu peço, senhor presidente, desculpa por não ter votado as votações que foram hoje, mas a razão era de causa maior. E, Vossa Excelência, eu digo, seja o que for que Vossa Excelência está falando, eu sou solidário com o que disse e com o que vai dizer, porque eu sou identificado totalmente com Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Simão. Sabe que para mim é um orgulho ouvir as suas palavras sempre, independente da análise que faça do que eu falo. Mas só ouvi-lo, para mim, já é um aprendizado permanente. Como eu dizia, o Brasil, senhoras e senhores, aparece em 5º lugar entre os países recordistas em mortes de trânsito. Só perdem para a Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Depois do Brasil, vem o Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas 10 nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito. Senador Paulo Davim,
Se quiser uma parte, Vossa Excelência sabe também que eu tenho sempre uma enorme alegria de ouvi-lo. Fique bem à vontade, se assim entender que deva fazer uma parte. Senhores, o problema ainda é mais grave nos países de média e baixa renda. A OMS estima que 90% das mortes acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o Brasil. Ao mesmo tempo, esse grupo possui menos da metade dos veículos do planeta, 48%. O que demonstra com isso que é muito mais arriscado dirigir um veículo, especialmente uma motocicleta, destaque nesses lugares. As previsões da OMS indicam que a situação vai piorar, vai se agravar, mas justamente nesses países, por conta do aumento da frota, da falta de planejamento e do baixo investimento na segurança das vias públicas. A chave para a redução da mortalidade, segundo o relatório, é garantir que os Estados-membros adotem leis que cubram os 5 principais fatores de risco. Fator 1, dirigir sob o efeito de álcool, seja dirigir sobre o efeito de drogas lícitas e ilícitas. Excesso de velocidade, não uso do capacete, claro, me referindo às motos, não uso de cinto de segurança e não uso de cadeirinhas para as crianças. O fato é que apenas 28 países, senador Paulo Davim, que abrigam 7% da população mundial, possuem leis abrangentes desses 5 fatores. Senador Paulo Davim. Senador Paim, estava ouvindo atentamente, e esse tema é um tema que me toca, é bem próximo a mim, pelo tempo que eu tenho de atividade em urgência e emergência. Vossa Excelência é médico. Isso. E incontáveis atendimentos que fiz em pacientes que foram vítimas de acidentes automobilísticos ou de motocicleta. E hoje em dia o que se vê nas urgências, pelo Brasil afora, sobretudo no interior do Brasil, são os hospitais superlotados, os corredores cheios de pacientes vitimados por esse tipo de atendimento. Então é grave. A situação dos acidentes de motos, de motocicleta no Brasil é extremamente grave. Até porque há uma mudança de hábitos e costumes no interior do Brasil. Antigamente, o meio de transporte mais comum no interior era o cavalo. Hoje em dia, não. O cavalo está sendo substituído pela motocicleta. Antigamente, até mesmo o jumento, o asno, era meio de transporte. Hoje, não. Hoje, não se sabe o que fazer com os jumentos. Portanto, cada vez mais aumenta os acidentes. Os acidentes de automóveis, da mesma forma. Bendita essa lei que pune com rigor os motoristas que são pegos etilizados ou que tenham feito com alguma quantidade de uso de bebidas alcoólicas. Porque a estatística mostra que realmente houve redução. Agora, não basta só isso. Porque enquanto não se tiver uma política de valorização dos transportes de massa no Brasil, onde possibilite o cidadão e a cidadã, o trabalhador e a trabalhadora, sair de casa com segurança, com um certo conforto e com a certeza de que não vai haver atraso no transporte coletivo, seja ele o ônibus, ou o metrô, ou o trem urbano, se não houver esse tipo de política, vai se continuar tendo uma quantidade exacerbada de automóveis nas ruas. Eu vejo a hora as grandes cidades entrarem em colapso de mobilidade, né?
e a facilidade com que se adquire as motocicletas hoje. Tem motocicleta de 50 cilindradas, por exemplo, que não precisa, não cobra nada, não exige nada, registro, autoescola para o motociclista, nem sequer o uso de capacete. Então está equivocada essas medidas, estão equivocadas essas medidas. A gente precisa de medidas coibitivas, punições severas, porque se não houver a punição severa, vai se facilitar para que esse que cometeu uma infração, ele possa vir a recidir. Então, a gente precisa, as leis precisam serem mais rígidas. E eu costumo dar sempre o exemplo, não será uma parte longa, vou tentar reduzir, ser breve. No início da minha atividade como médico, eu atendia no maior pronto-socorro de urgência do Rio Grande do Norte, que era o Valfredo Gugel, o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel. Nós passávamos o domingo inteiro no politrauma atendendo pacientes com tiro, facada, acidente de automóveis, acidente de moto. Lá na sala de atendimento tinha uma faixa grande na parede. Motorista, use o cinto de segurança. Só que naquela época não havia obrigatoriedade de se usar o cinto de segurança. Todos nós sabíamos da importância. Pois bem, pelo fato de não haver essa obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, quando terminávamos os nossos plantões, às 19 horas, começávamos de manhã até às 19 horas, o presidente Eduardo Amorim sabe muito bem o que é isso, saímos do plantão, saímos da sala de politrauma, entrávamos no carro, ligava o carro e ia embora sem passar o cinto. Aí eu pergunto, faltava conhecimento de causa para a gente, nós, profissionais médicos que trabalhávamos no politrauma? Não. O que é que faltava, então? Faltava era a cobrança, faltava era a exigência, faltava a lei. É mais ou menos isso que está faltando para coibir essa carnificina que está acontecendo nas estradas do Brasil. Quero agradecer a parte do senador Paim e, aproveitando, senador Eduardo Amorim, eu quero justificar a minha ausência nas 3 votações que aconteceram, que eu estava em audiência no Ministério da Saúde com o ministro Quioro, para debatermos e tentar solução para alguns problemas na área da saúde. Por isso eu faço o meu registro, dizendo que se aqui tivesse, eu acompanharia a orientação do meu bloco. Parabéns, senador Paim, pelo brilhante pronunciamento e o oportuno pronunciamento. Muito obrigado, senador Paulo Davim. Senhor presidente, o mês de maio, assim foi escolhido como um mês de atenção à vida, adotando comportamentos simples no trânsito, nós podemos colaborar para a redução da mortalidade. Basta dirigir, primeiro, com atenção redobrada, fazer manutenção periódica e preventiva dos veículos, obedecer à sinalização do trânsito, manter distância segura do veículo à sua frente, manter distância segura do ciclista ou da moto, nunca utilizar o celular enquanto dirige, nunca dirigir tendo consumido qualquer tipo de droga, seja bebida alcoólica, que é a chamada droga lícita ou ilícita, usar cinto de segurança sempre. Senhor presidente, eu quero ainda da tribuna trazer a essa tribuna a solicitação que me foi feita pelos agentes de trânsito, que eu falei nele, estavam indo embora, voltaram agora. Eu já falei um pouco de vocês hoje. Quero ainda trazer a essa tribuna a solicitação que me foi feita pelos agentes de trânsito e transporte do Brasil, quando me visitaram lá no gabinete, como também aqui no cafezinho do Senado. Eles estão realizando a sua 10ª mobilização nacional e pedem somente que seja colocado em pauta, que eu pedi ontem pelo senador Jorge Viana, quando ele estava na presidência. Ele disse que consultaria os líderes. E hoje o senador Vital do Rego conseguiu as assinaturas, encaminhou e já houve o compromisso da PEC de vocês ser pautada com um procedimento especial.
Eles querem que esteja na ordem do dia. Não, acho que não. E aprovada, naturalmente, a PEC 77 de 2013, que estrutura a carreira desses homens e mulheres que salvam as vidas. Mais de 30 mil agentes de trânsito serão beneficiados. Eu diria mais, não é que vocês serão beneficiados. Vocês terão estrutura para salvar, eu diria, milhares e milhares e milhares de vidas. Esse é o argumento mais sólido, quando eu digo que mais de 30 mil agentes de trânsito serão beneficiados com a aprovação do projeto em prol da segurança viária para uma mobilidade urbana decente e eficiente. Para finalizar, eu quero dizer que considero esse tema da segurança no trânsito prioritário, urgente, e que ele exige de todos consciência e ação. E uma das ações é votar a PEC 77. Todos nós estamos sendo chamados a levantar essa bandeira que vocês nos lideram e fazer do mês de maio o início da mudança e do amarelo a cor da atenção pela vida. Eu ainda hoje falava aqui na mesa com a nossa mesa diretora da possibilidade de também iluminarmos o Congresso com a cor amarela, como fizemos em outros momentos, em defesa também da vida. Então sejam bem-vindos, eu tenho dialogado muito com vocês, quero cumprimentar mais uma vez o senador Vital do Rego, que é um grande senador da República, por ter hoje conseguido as assinaturas para viabilizar procedimento especial, votação imediata do projeto de vocês. Senhor presidente, últimos 4 minutos, me permite, ficarei nos 4 minutos. Quero só fazer aqui um registro de alguns convites que eu tenho recebido, senhor presidente, e não só eu, os senhores todos também, né? São centenas de convites. E eu vou começar a responder da tribuna, que a ampla maioria eu não posso atender, mas agradeço da tribuna. Primeiro, quero agradecer nesse momento ao convite de Teresina, da Universidade Federal do Piauí, mais precisamente do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS. O Núcleo de Estudos está organizando o 2º Congresso Internacional de Atenção Primária em Saúde, que teve início no dia 5 de maio e finaliza hoje, dia 7. Não pude estar lá. A coordenadora do Núcleo, Luiz Cardoso Marinho Medeiros, convidou-me para estar na conferência, para falar sobre direitos humanos da pessoa com deficiência e coordenar a discussão dessa mesa. Fiquei feliz com o convite, mas infelizmente não pude estar presente. Recebi ainda do presidente da Microsoft no Brasil, Mariano Bier, convite para o Fórum de Líderes de Governo da América Latina e Caribe, que acontece também nesses dias de 7 e amanhã 8 na Cidade do México. Esta é a 16ª edição do Fórum, que contou nos últimos anos com a participação de importantes líderes, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Bill Clinton, e os então presidentes Felipe Calderón, Álvaro Uribe e o vice-presidente Michel Temer, entre outros. O tema central do evento no México é Repensando a América Latina, com enfoque em áreas de interesse dos líderes de governos e formuladores de políticas públicas. As áreas incluem educação, juventude, computação confiável na nuvem, inovação e sociedade, entre outros. Fiquei honrado com o convite. Imagino que a troca de experiência por meio de discussões interativas deve ser muito rica. Outro convite, senhor presidente, que recebi, veio do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, senhor Valdetário Andrade Monteiro, para que eu proferisse a palestra durante a Conferência dos Advogados. Essa conferência acontece a partir de hoje, 7 a 9 de maio, e o seu tema é Direitos Humanos, uma nova cidadania. Novamente tive a graça e a satisfação de ser convidado para falar sobre esse tema que todos sabem toca a todos nós. Também deixo meu feliz abraço a todos
que me convidaram das centrais sindicais. O último foi o presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o senhor Adilson Araújo. A CTB realiza, nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo, seminário jurídico. Eu fui convidado para falar lá sobre fator previdenciário. Essa luta é nossa, ninguém fará por nós, e também sobre desaposentação. Esse tema, todos sabem, que unifica o movimento sindical e estamos peleando para, ainda esse ano, liquidar com o fator e avançar na linha do projeto que vai permitir a desaposentadoria, que significa uma revisão de cálculo de benefício para mais e não para menos. Recebi também o convite da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, DF, doutor Ítalo Marcelo Magalhães, muito obrigado, para discutir o assédio moral nas relações de trabalho. Senhor presidente, foram tantos os convites que eu não vou listar, eu só peguei os desse mês de maio, mas desde já eu agradeço de público pela deferência, pela oportunidade de partilhar importantes debates e desejo muito sucesso a todos aqueles que estão fazendo eventos que eu considero magníficos, profundos, durante o mês de maio. Não estarei lá, mas daqui da tribuna do Senado darei a minha contribuição. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus 2 pronunciamentos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador.